Estamos em mais um podcast da conferência Até Que Ele Venha e hoje nós iniciamos com uma ministração tremenda. Ao meu lado está o pastor Lipão, presidente fundador da Onda Dura. Ao meu lado esquerdo, o pastor Luiz Fernando Tui. É um prazer imenso estar aqui com vocês e nós estamos vivendo tempos incríveis. Antes de passar para o pastor Lipão, eu quero agradecer a Deus, a todos vocês que confiaram nesse movimento, nessa iniciativa de fazer esse congresso, esse evento. E eu quero agradecer a todos vocês. Pastor Luiz Fernando tem sido aí um instrumento nas mãos de Deus para que tudo isso acontecesse. Qual a expectativa que você está vivendo esses dias para aquilo que o Senhor começou a fazer e aquilo que Ele vai fazer, Fernando? Está sendo incrível, pastorzão. A gente já tinha criado uma expectativa muito grande daquilo que Deus ia fazer, mas Deus sempre nos surpreende. Ontem nós tivemos uma sessão, a primeira sessão com Cultura do Céu, foi poderosa. Hoje pela manhã com o time da nossa igreja, o time de louvor da nossa igreja, agora finalizando com a palavra do pastor Lipão. E a gente percebeu, conversando com o pastor Lipão, como tudo está conectado. Onde o pastor Davi ministrou sobre permanecer, sobre não gerar resultados e sim frutos. E hoje o pastor Lipão vem com uma palavra desafiadora, tanto para a geração que já está aí trabalhando para o Senhor, como para essa nova geração que Deus quer levantar agora para esses dias, para esse tempo, que não é só sobre ter quantidade, mas sim de formar novos líderes, segundo o coração de Deus, para aquilo que Deus tem para fazer agora para esse tempo. Está sendo um tempo incrível na presença de Deus. É isso, estamos como aqueles que sonham e hoje a presença do Lipão veio a brilhantar e selar tudo isso que estamos vivendo. Lipão, o que você vivenciou esse dia aqui conosco, o que você pode falar de tudo que você viu, de tudo que Deus operou, qual a sua expectativa para essa nova geração? Foi muito especial. De antemão eu digo que foi e é uma honra estar aqui junto, podendo partilhar desse momento da igreja, e eu creio que é reflexo daquilo que Deus está movendo na igreja dele, no mundo e no Brasil. E aquilo que a gente viveu hoje pela manhã foi muito poderoso, porque eu acredito no valor do evento, da ocasião, da casualidade, do encontro com Deus que marca um momento emotivo, emocional, enfim, mas eu creio que foi mais do que isso. Eu creio que foi uma semente plantada no coração de adolescentes, jovens, que daqui anos à frente talvez vai germinar e talvez nem mesmo vão lembrar necessariamente desse dia, dessa mensagem, mas de alguma forma direcionou e posicionou uma geração para servir ao Senhor, para se desenvolver como homem, como mulher, como líderes que a igreja precisa tanto no futuro. Então, meu coração se move nessa expectativa, sabe, de ter plantado uma semente valiosa e que vai dar o fruto na estação correta, né? E o que nós temos vivido esses dias aí com tantos adolescentes que estão chegando, jovens, né? E o pastor Lipão vem com essa palavra encorajadora para a vida. Eu creio que realmente essa semente, eu estava falando para ele, Lipão, eu quero te manter informado sobre os frutos, né, desse dia, porque nós estamos aí, a gente que conhece a história da igreja, eu disse para ele, você não tem noção do quanto Deus usou a sua vida, e por isso que é legal, sabe, você vir num lugar que talvez não conheça muita intimidade local, a história, e ser um instrumento, né? Ser a boca de Deus naquele lugar. Eu vi a intensidade de tudo aquilo que Deus falou. E o que me agrada, o que eu fico tranquilo é que realmente a gente fica preocupado com o futuro da igreja, né? Mas a gente sabe que Deus tem conservado um povo, né? Que não se corrompe, um povo que vai
carregar o bastão, né? E como nós podemos, Lipão, como igreja brasileira, eu sei que muita gente vai assistir de várias denominações, né? Como podemos, como líderes, preparar essa nova geração? Muito bom. O que eu penso é que eles têm alguns cuidados que a gente tem que tomar. O primeiro deles é ter a consciência de que Satanás, e até ilustrado hoje por Faraó, não tem o menor interesse de que homens de Deus, mulheres de Deus, líderes surjam no meio do povo de Deus, porque isso significa um recuo das trevas diante da luz. Então a gente tem que ter a consciência de que existe uma resistência diabólica para o avanço da igreja, e grande parte do avanço vem através de líderes, ponto. Acho que isso é uma coisa que de antemão a gente precisa aceitar. A igreja não é uma anarquia, o reino de Deus não é uma bagunça onde cada um faz o que quer. Deus estabelece seu reino por meio de autoridade e por meio de autoridades, né? Então Deus, ele prepara, forja e quer levantar líderes, e Satanás não quer que eles sejam levantados. E muitas vezes Satanás, ele usa as artimanhas externas e outras vezes internas, né? A própria igreja pode ser a matadora de Moisés, a matadora de futuros homens de Deus, futuras mulheres de Deus. E eu acredito que a maneira como a igreja precisa lidar e a atitude que a igreja precisa ter para preservar esses futuros homens de Deus e mulheres de Deus passa por diversas coisas, né? E eu vou enumerar algumas, enfim, que eu acredito que são preciosas, enfim, para o nosso entendimento. O primeiro delas é: a gente precisa gerar um ambiente de encorajamento e não um ambiente de destruição. Todos nós vamos errar, mas em especial adolescentes e jovens vão errar mais. E faz parte, enfim, da formação, faz parte do processo da vida, enfim, de qualquer ser humano, né? E a igreja, ela precisa, em meio aos erros, saber lidar com disciplina, amor, perdão, mas ao mesmo tempo preservar no sentido de encorajar ao acerto, né? Não destruir a cana quebrada, né? Mas restaurar a cana quebrada. E eu vejo que isso é um erro que a igreja comete consecutivamente, né? A descartabilização das pessoas que de alguma forma tropeçam, erram e assim por diante. Segundo, eu creio que a igreja precisa trabalhar na formação cristã. É interessante olhar para isso porque Moisés, que eu acho que é o exemplo que eu utilizei nas entrelinhas, enfim, na mensagem hoje, ele é formado intelectualmente, academicamente, por Faraó. Ele cresce na cultura e na sabedoria do Egito. Estevão fala isso em Atos 7:20. O Egito tinha uma ciência super desenvolvida, ao qual Moisés é desenvolvido ali, enfim, como um aprendiz, um estudante. Entretanto, ele ainda não tinha passado pela escola de Deus, que não tem a ver com meramente intelectualismo, mas tem a ver com caráter. E a igreja, óbvio, deve formar academicamente os seus adolescentes, jovens, enfim, mas mais do que isso, a igreja precisa tratar o caráter desses líderes, homens de Deus e mulheres de Deus que vão ser formados. E a escola de Deus para formar o caráter é o deserto. Então, eu acho que existem algumas coisas que a história da igreja nos ensina que a gente não pode ignorar. O jovem, o adolescente precisa de espaço, mas ao mesmo tempo ele precisa de proteção. Não devem ser expostos a liderarem e a direcionarem tão cedo. Eu sei que pode até parecer hipocrisia o que eu estou falando, porque eu lidero desde os 18 anos. Mas eu acho que, primeiro, Deus, na graça dele, me protegeu. E segundo, eu acho que não deveria ter sido dessa forma. Eu acho que, de alguma forma, eu deveria ter sido um pouco mais protegido enquanto líder que estava em formação. Óbvio que
Deus me preservou, e é claro que eu tinha uma escola já muito grande, sou filho de pastor, então eu cresci na igreja, sempre soube lidar com isso, né? Mas a realidade é que muitas vezes, tanto neófitos quanto também novos de vida, estão sendo expostos a uma liderança e a uma autoridade que não estão preparados enquanto caráter para poder lidar com isso, né? Então a igreja tem que tomar esse cuidado de ser imprudente, impulsivo. Por exemplo, eu percebo quanto a igreja é impulsiva com os neófitos na fé. O cara converteu, é artista, é jogador de futebol, converteu, uma semana está dando testemunho. Ele nem sabe ainda se crê na reencarnação ou crê na salvação, enfim, a teologia, a doutrina está ainda tudo muito confusa na mente dele e é normal, enfim, ele precisa ser formado. Então, a igreja precisa ter um pouco mais de paciência na exposição e na formação dos jovens, adolescentes, de quem está se convertendo e assim por diante. E, ao mesmo tempo, um comprometimento com o preparo deles, né? O chamado da igreja é para fazer discípulos e a gente nunca pode esquecer disso. Nós não podemos nos deslumbrar com a multidão e nos esquecer que o chamado nosso é fazer discípulos. A igreja precisa estar engajada e comprometida e ser sistematicamente organizada para fazer discípulos. Fazer discípulos não é uma coisa que se faz meramente com um café. Fazer discípulos é formação cristã, ensinar a palavra de Deus, é vida na vida, é transferência de legado, é impulsionamento, é correção, é disciplina, enfim, é uma série de coisas que é um processo, né? Eu sempre falo que uma igreja que faz tudo, mas não faz discípulos, não faz nada como deveria fazer. Enfim, a gente pode fazer eventos, cultos incríveis, enfim, mas se a gente não gera discípulos na igreja, a gente está fazendo errado, a gente está errando. E esse discipulado, ele é artesanal. Então, é tempo gasto, é esforço gasto. Digo por mim, por exemplo, eu tenho possibilidade hoje, enfim, com aquilo que Deus tem me confiado, a estar todos os dias da minha semana agendado, pregando para milhares de pessoas. Porém, eu tenho um dia sagrado, que é a segunda-feira, onde eu estou discipulando os pastores da minha igreja local. Toda segunda-feira, gasto horas com eles, ouvindo eles, treinando eles, encaminhando e assim por diante. Toda quinta-feira é sagrado, eu estou discipulando os pastores regionais da Onda Dura, gastando tempo, dedicando, enfim. Outras coisas poderiam estar me rendendo mais recurso, poderiam estar me rendendo mais visibilidade, poderiam estar alcançando mais pessoas, mas eu fui chamado para fazer discípulos. E nós fomos chamados para fazer discípulos, então a gente não pode trocar uma coisa pela outra. Se queremos preparar uma futura geração, ela precisa ser protegida e ela precisa ser discipulada para no tempo certo, então, ela ser exposta à responsabilidade, o peso, o fardo que é a exposição. É muito fácil, do outro lado da câmera, a gente olhar para grandes homens de Deus, mulheres, líderes, enfim, e nos apegarmos ao glamour. Do tipo, olha só que legal, viajando o mundo, tal, sei o quê. Mas, gente, isso aí é a ponta do iceberg. As pressões, as responsabilidades que um líder passa são enormes. E aquilo que está para baixo do iceberg é muito maior do que aquilo que está na superfície. E aquilo que está para baixo do iceberg é protegido por integridade e caráter, que é forjado no discipulado. Então, enfim, poderia enumerar mais coisas, mas eu diria que essas são essenciais. Que bênção, que conteúdo bacana. Você que está nos assistindo pode desfrutar de tudo isso, né? E, Fernando, o que marcou você de tudo que foi ministrado nessa palavra? O que mais chamou a sua atenção? Eu acredito que a amplitude da visão a respeito sobre o liderar não ficar somente focado dentro do eclesiástico ou dentro da própria igreja. É a gente poder ser bênção e influência para as pessoas lá fora.
O Lipão citou a arte, o Lipão citou a comunicação, o Lipão citou vários aspectos da nossa sociedade que precisam de homens e mulheres de Deus. A gente não pode ficar simplesmente só querendo fazer pastores, mas fazer pastores que eu digo assim de ofício, mas homens e mulheres de Deus que vão influenciar, impactar esses jovens, essa multidão de pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus, onde um pastor ordenado não consegue ir. De repente, num hospital, onde o médico é um grande homem de Deus, onde um artista, o Lipão falou das artes, falou muito das artes, onde um cantor ou alguém que está ali trabalhando em Hollywood, alguém que é produtor, alguém que mexe com arte, ele pode ser bênção, canal de Deus. E isso precisa fomentar, porque a gente tem, hoje em dia, a gente vê esses adolescentes, eles têm muita criatividade. Eles querem fazer, às vezes você olha o Instagram de um ou outro, eles têm muita criatividade para trabalhar. E isso só precisa ser, como o Lipão citou, ela precisa estar dentro do contexto de um cristianismo vivo, poderoso, transformador. E eu tenho certeza que esses meninos aí, cheios do poder de Deus, cheios da graça de Deus, cheios da palavra de Deus, onde quer que eles forem, eles vão fazer a diferença. Um povo, a Bíblia diz que um povo que conhece o seu Deus se tornará um povo forte e fará proezas. Esse conhecer, né, da palavra de Deus, que é incrível, que te solidifica, te deixa mais forte, como Jesus disse, né, sobre o homem prudente que construiu a sua base na rocha, e quando os ventos contrários vieram, as tempestades da vida, não abateu aquela casa. Lipão, foi um tempo precioso, Luiz Fernando, tempo precioso que a gente viveu aqui, mas eu quero falar com você, jovem. Nós acreditamos nessa nova geração. Amém. E não entre por um caminho de idolatria. Eu estou aqui com o Lipão. O Lipão é conhecido mundialmente, e conhecer ele aqui, entre nós, eu estou com meu irmão. Eu estou aqui com meu irmão, cara. Ele é um cara que simples, que quer pregar o evangelho, e nós queremos incentivar você a não olhar para essas pessoas como ídolos, né? Você deve desconstruir isso, porque é isso que acaba muitas vezes como o Lipão falou, né? Por conta disso, a igreja construiu vários ídolos, né? E quando esses ídolos caem, muitos caem. E eu quero dizer para você, cara, que está nos ouvindo, que existe uma esperança para a nossa nação, e essa esperança passa por você, porque Deus está levantando essa nova geração. Amanhã você vai estar talvez num anonimato, porém fazendo algo muito relevante para Deus, porque o que sustenta mesmo muitas vezes a igreja, como a base do iceberg, não é vista, né? Isso aí. Verdade. Não é vista. Mas quando você vê um grande homem de Deus, você pode ter certeza que existia uma base, né, para que aquilo acontecesse. Nós queremos ser essa base como igreja para a sua vida, para a sua formação. Nós acreditamos, e você precisa acreditar na igreja, que existe uma graça de Deus sobre a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Deus está levantando essa geração. E eu fico feliz porque vendo o Lipão trazer esse alerta. Lipão, é um alerta, né, que você tem trazido aí para a igreja brasileira, e eu fico muito grato a Deus pela tua vida, viu? Aleluia. Você continue deixar fluir esse rio que existe dentro de você, e a gente recebe esse alerta, e vamos cuidar bem, né? Eu tenho uma frase que Deus me deu, que eu falo assim: nós estamos construindo um ambiente de extrema lealdade e confiança, onde o erro, ele faz parte da jornada, porém não se torna uma arma de destruição em mãos alheias. Isso aí. Onde as vitórias são celebradas e a honra atribuída unicamente, exclusivamente a Deus. A Ele a honra, a glória e o louvor, né? Amém. Quando pensamos assim, nós celebramos sim a vitória, como esse evento, né, foi um
um grande sucesso, está sendo um grande sucesso. A gente celebra assim a sua vinda aqui, é celebrada e tão celebrada que eu quero fechar, né, com esse presente que a galera da mídia, essa galera que não aparece, estão atrás das câmeras, né? Estou aqui com a Dani, o Felipe, o Gabriel, o João, que está aqui. Mas é tão importante o trabalho deles, né? É, fundamental. São missionários, né, Lipão? Que levam esse vídeo pode chegar em várias nações, através do trabalho de vocês. Parabéns. Esse é um presente deles. Muito legal. Para você. A gente quer que você abra aí, você mostre aí para as câmeras, porque inclusive foi eles que projetaram tudo, viu? Olha só que legal, uma cartinha aqui, top. Legal demais. Essa galera é incrível. Bis. Bis que é para voltar novamente. Demais. Queremos bis. Queremos bis. Bom demais. Opa. Aí. E a camiseta até que ele venha. Que legal. Aí, ó. Muito bonita. Muito 10. Ele mesmo que elaboraram. Mostra as costas aí. Aí, ó. Show de bola, né, gente? Parabéns. Vocês são incríveis, viu, Gabriel? Maravilhoso. João, Felipe, Dani. Amamos vocês e muito obrigado por vocês também confiarem, trabalharem, dormiram aqui, cara. Bah. Dormiram aqui, se deixar essa galera dorme aí com as câmeras na mão, né? E eles estão sempre alerta para pegar o detalhe, né? Um momento mais incrível, tá? Mas vai ter bis? Vai ter bis, voltar? né, cara? Vamos. Quero fazer uma conferência com o Lipão. Uma das coisas legais que essa nova geração de pregadores e pastores, eu digo nova porque o Lipão tem 35 anos, eles têm valorizado muito, pastorzão, aquilo que a geração do Senhor sempre nos ensinou, que a igreja local, ela é fundamental na vida do crente, daquela pessoa que se converteu hoje, daquela pessoa que está na fé há mais de 30, 40 anos, como eles têm valorizado isso, de uma voz para a nossa nação, para alertar essa nova geração que a igreja local, ela é fundamental para o desenvolvimento de todo cristão. Que não existe cristianismo fora dessa igreja local. Amar realmente aquilo que a gente vive como igreja local. É lindo de ver aquilo que Jesus está fazendo. Hoje o Lipão falou um pouco disso também. A gente tem visto vários irmãos, vários pastores assim, nacionalmente falando sobre essa valorização novamente. A gente ouviu uns anos atrás sobre o desigrejado, o pessoal que estava meio frustrado, mas Deus levantou vocês agora para ser uma voz. Amém. Como a geração do pastor Cássio foi uma voz para dizer a igreja local. Por mais que a gente sabe que acontece algumas coisas que às vezes nos machuca, mas ela é fundamental para os dias de hoje também. Parabéns mesmo por levantar essa bandeira. Maravilha, foi uma honra, um prazer estar aqui. E é isso, Lipão. Aí estamos no finalmente, querer dizer para você muito obrigado por estar aqui com a gente, por atender o nosso... a gente até achou que ele não ia, né? O Lipão não vai querer vir aqui, né, cara? Mas vamos tentar. Aí não deu outra. Quando Deus está no negócio, né? Foi uma honra realmente, uma experiência incrível. E a gente quer realmente o bis, que você volte. E eu acredito que esse evento não é apenas um evento, mas é o início de um grande relacionamento. Amém. Porque nós estamos realmente antenados, sintonizados aí com essa visão, preocupados com os jovens. Deus tem trazido jovens e adolescentes para esse lugar, né? E ontem o culto estava rolando assim, estava aquela unção, e eu cheguei para minha esposa, Heloísa, ela é muito tímida para muitas coisas assim, mas ama a igreja local, e eu abracei ela e soprei no ouvido dela, falei assim, isso é fruto do seu trabalho, mulher, isso são seus filhos. Glória a Deus. Então é tão bom, eu queria dar uma palavra para você, tá? Eu sou o mais velho aqui, eu quero dar uma palavra para você, pastor, que já passou aí dos seus 50 anos para cima. Cara, valorize essa nova geração. A gente não tem muito tempo mais, então dê espaço, acompanhe, não deixe solto. Se reúna, acompanha, acredite, porque eles vão correr por você. Eu me lembro de uma passagem, né, Lipão? Davi já velho, e alguém chega para ele e fala assim, você não precisa ir mais à frente da batalha para que não se apague a lâmpada
de Israel. Cara, isso para mim é incrível. Porque a gente não precisa estar muitas vezes à frente da batalha. Você, pastor, que já está aí chegando, talvez, quantos às vezes perdem a energia e por causa de uma dependência, até mesmo financeira, ele não deixa, né? Mas é preciso fazer essa leitura, porque senão tudo que ele construiu pode ruir. Então, abra espaço para alguém correr por você. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Fernando, pastor Lipão, e uma palavra final aí sobre isso. Glória a Deus. Primeiro, óbvio, quero agradecer, e segundo, que eu quero deixar, enfim, gravado no coração de vocês, é que é inegável que Deus tem salvado muita gente. Somos um grande povo e vamos ser um povo ainda maior. E isso não falo baseado em otimismo, eu falo baseado em dados e realidade. Agora, Deus quer levantar para esse grande povo grandes homens e grandes mulheres de Deus, e eu creio que Deus está te chamando para isso. Por isso, aceite esse apelo do Senhor e se comprometa em desenvolver um caráter santo, em viver igreja, e dessa maneira então poder servir a sua geração como Davi serviu a dele e depois então morreu e foi estar com o Senhor. Que você e eu possamos ter esse mesmo comprometimento de fato sermos sal da terra e luz do mundo. É isso, Luiz Fernando. Valeu, galera, foi um prazer estar com vocês, pastor Lipão, pastorzão. Pastorzão, a gente tem que agradecer a Deus porque ele tem comprado realmente a ideia dessa nova geração. A gente é muito inspirado pelo Senhor e a gente ora para que a sua vitalidade ela se alongue assim, realmente como o Senhor falou, como a de Caleb, porque o Senhor tem sido inspiração para todos nós. Obrigado, Deus abençoe você que ficou com a gente. Eu tenho certeza que esse podcast vai transformar a sua história também. Eu quero falar, não podia encerrar, falar com uma galera que esteve acompanhando a gente toda essa jornada. Aos surdos, tem uma galera de surdos aqui, e eu prometi que eu ia fazer aqui, dar uma mensagem para eles também, que eles amam muito, né? Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Que Deus abençoe todos vocês, Lipão. Amém. Tamo junto. Viu? Tamo Obrigado, junto, meu querido. Deus abençoe. Valeu, galera. Tudo de bom para vocês. Valeu, que Deus gente. Tchau, abençoe tchau. cada um de vocês.